Tema de hoje: o que você faria se não tivesse medo? Eu vim hoje aqui para despertar você a crer que pode fazer coisas maiores do que o que você está fazendo, que você pode experimentar coisas maiores do que você está experimentando, que a sua vida não é só isso que você está vivendo. No domingo passado já te provoquei com uma pergunta: você está vivendo a vida que você sonhava ter, que você queria ter, ou você está vivendo a vida que você tem? Muitos de nós nos acomodamos no meio do caminho, dizendo: não, aqui está bom, o que eu atingi já está bom, não consigo mais do que isso. Algumas pessoas se acomodam até por questões de idade. Ele fala: não, eu já tenho uma idade avançada, já não estou mais com tempo de experimentar algo novo na minha vida. Quem foi que te disse isso? Nós vemos na Bíblia Sagrada Abraão com 75 anos de idade, aceitando um desafio de morar no exterior, ou seja, ele foi morar numa outra região, ele foi para uma terra que ele não conhecia, numa experiência completamente nova. E um detalhe: segundo a Bíblia Sagrada, você não tem nada da vida de Abraão antes disso. Em outras palavras, enquanto que para alguns a vida começa aos 40, de Abraão começou aos 75. Foi depois dos 75 que ele foi experimentar a experiência de viagem, de passeio, de crescimento, de prosperidade financeira, de ter um filho, de ter a experiência romântica com sua esposa, de aquele romantismo agora de marido e mulher, quando nasce um filho, que você fica apaixonadíssimo um pelo outro, por ver o resultado do amor de vocês. A história de Abraão, na verdade, começou depois dos 75. Então nunca é tarde demais para você crer, para você acreditar que tem coisas novas para acontecer na sua vida. Esse é um tempo para nós sonharmos. No Brasil hoje se fala muito de crise, e é fato, existe uma crise econômica, resultado de uma má administração na nossa nação, mas isso passa. Isso passa. O caso é que a minha vida não está atrelada à economia da nação. A economia da nação, sim, de alguma forma ela afeta a minha vida. Mas a minha vida não está atrelada a isso. A minha vida está firme em Deus. Eu estou com meus olhos nele. Eu não vou parar de sonhar. Aliás, se tem um tempo em que é para se sonhar, é agora. Agora é o momento para a gente olhar adiante e falar: o que eu vou fazer da agora em diante? Uma vez que a gente já até sabe que uma crise como essa deve demorar talvez de 3 a 5 anos, eu fico pensando: e daqui a 5 anos eu vou fazer o quê? Eu vou esperar passar tudo isso, aí eu consigo um bom emprego, a economia do país está melhorando, para então eu parar para pensar: o que eu vou fazer da minha vida? Não, eu quero já ter tudo pronto. Eu quero ter meus alvos para os próximos anos, para quando me chegarem os recursos para isso, eu já vou saber no que eu vou fazer com aqueles recursos. Os recursos vão vir. O que você precisa mudar é a sua visão. Principalmente, eu quero começar aqui falando, a visão que você tem acerca de si mesmo. Você precisa se redescobrir. Precisa saber quem você é. Precisa estar seguro de quem você é. Você precisa estar firmado e entender que você é uma pessoa única e especial, que você não precisa sair por aí imitando todo mundo, que você tem uma identidade própria e Deus te criou desse jeito, e é desse jeito que você vai alcançar o melhor da sua vida. Por isso é aqui que eu começo com o meu primeiro conselho. São 3 conselhos na minha mensagem aqui de hoje, e o primeiro conselho é: não tenha medo de ser quem você é. Existe uma pressão inconsciente na nossa sociedade que para você ser alguém você tem que se destacar. Gente, nem todo mundo vai ser famoso. A propósito, quem é que uniu famoso igual a sucesso? Quem foi que te disse que famoso igual a muito legal? Na verdade, ser muito conhecido às vezes é chato. É verdade. Todo mundo fica botando o dedo na tua vida. Todo mundo fica opinando o que você faz, o que você não faz. Querem opinar no time que você torce, no jeito que você veste, na maneira como você fala, na piada que você faz. Todo mundo se sente no direito de meter um pitaco na tua vida.
Então, eu fico imaginando essas pessoas que são muito famosas, como esses top hits de música, por exemplo, eles não devem ter vida própria, tadinhos. Qualquer lugar onde vai, não tem liberdade, não tem privacidade, não tem alguma coisa. Quem foi que disse que ser famoso é sucesso? Você não tem que ser o melhor em tudo. Essa pressão de que você tem que ser o the best, o melhor em tudo, não precisa. Você não tem assim que tem que aparecer, tem que brilhar, tem que estar na mídia, ou falando de redes sociais, você tem que ter muitos likes, não é? Muitos seguidores na sua rede social. Tem gente que está tão doente com isso, que chega ao ponto de pagar para ter seguidor. É verdade, você compra isso na internet, você compra likes na internet, eu não sei se você sabe disso. E não vá atrás, por favor. É fake isso. É falso demais. Você não tem que competir com os outros. Seja você, não tenha medo de ser quem você é. Seu amigo comprou uma casa melhor, não significa que você tem que comprar uma também. Você gosta do seu carro, aí um dia o seu vizinho estaciona um carrão novo na tua garagem, do lado do teu. Você já começa a olhar para o teu assim, ó. Esse é o próximo. Carrinho está feio, lava ele. Fica bonitinho, não fica? Carrinho lavado parece novo. Então, faz isso. Para de se comparar com os outros. Teu amigo, você vai muito em rede social, teu amigo está lá na Disney, passeando tranquilo e fazendo compra em Miami. Vai fazer compra aqui em Osasco, no shopping aqui, ó, na Antônia Gu. Tira umas fotos assim e fala assim, ó, né? Baba, né? Beijinho no ombro. Mais barato. Você precisa ter algo claro na tua mente. Quase como uma revelação para você. Você não está competindo com ninguém. Ponto. Eu não preciso fazer porque o outro está fazendo. Eu não preciso ter que ser melhor do que o outro. Eu preciso ser eu mesmo. Aprenda a curtir quem você é. Aprenda a aceitar os dons que você tem. Aprenda que tem coisa que você é bom e tem coisa que é ruim. Aceite as ruins também. Eu não tenho problema de aceitar coisa ruim. Qual o problema? Um dia desses eu estava ouvindo uma mensagem minha. E na minha mensagem eu dei um estridente ali, e a vida e tal. Eu falei, coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Tem uns irmãos, tem uns pastores que eu conheço, que tem uma voz assim, maravilhosa, sabe? Não é verdade? Tem uns que têm... eu me lembro quando eu fui pregar na Comunidade da Graça aqui em São Paulo, o pastor Carlos Alberto Bezerra. Eu não queria falar depois do cara. A voz do cara parece, sabe aqueles são dublê de Deus em filme? Né? Parece. Quem já viu o pastor Carlos Alberto Bezerra sabe o que eu estou falando, né? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aquela voz assim, postada. Aí chega a minha desse jeito aqui. Parece que é o Pato Donald falando depois. E qual o problema? Essa é a minha, ué. E aí? Então, você não tem que querer ser melhor do que o outro. Eu admiro o outro, mas não quero ser igual. Você precisa aprender a ser de boa com você mesmo, a se amar. Entenda bem, está resolvido alguma coisa na minha vida. Eu não preciso te ultrapassar, eu não preciso ser melhor do que você. Eu vi uma pregação de um irmão muito querido, ele estava contando que, sobre essa tendência que a gente tem de querer sempre passar o outro. E ele estava num momento assim de fazendo um Cooper, estava correndo e ele viu um cara na frente dele e ele mirou, ele falou, vou passar aquele cara, eu vou passar. E foi, passou. Quando ele se deu por conta, ele já tinha passado 1 ou 2 quarteirões de onde ele tinha que virar. Andou mais do que o necessário, de bobeira, só para poder competir com o outro. Então, para com essas coisas. Você não tem que bater todas as corridas, ser melhor que o outro. Você não tem que ser melhor que o outro em todo game que você joga. Na verdade,
tem a ver não com os outros, mas tem a ver com você gostar de você mesmo, do jeito que você é, aceitar seus limites, não se depreciar pelo que você é. Se aceita. Não tenha medo de ser você mesmo. Deus não te criou para ser outra pessoa, Deus te criou para ser você. A maioria de nós, quando ouve falar sobre vontade de Deus, pensamos numa vontade de Deus que está fora de nós. Ou seja, Deus tem algo para mim lá longe que eu ainda não sou aquela pessoa. Não. Tudo que Deus criou é bom e tudo que Deus criou é perfeito. Deus te criou exatamente o que você tem que ser. Na verdade, você tem que descascar essa cebola. É isso. No âmago você é aquilo que Deus queria que você fosse, mas o mundo foi te colocando um monte de casca, de capas na sua vida, que hoje você tem que tirar. Você tem que tirar. Quanto mais original você for, quanto mais você mesmo você for, mais no centro da vontade de Deus você vai estar. Então, seja você. Eu fui numa conferência agora, recentemente na Austrália, e assim, lá naquela conferência era o top do top dos grandes pregadores que tem hoje bem conhecido no mundo. Todo cara que eu recebi recado, Anésio, conhece esse cara, vai ver. Todos esses caras que eu já tinha escutado pela internet e visto, igrejas novas e modernas que tem no mundo, estavam lá como pregador. Era assim, o top que tinha dos grandes pregadores. Eu vi os caras pregando, eu falei, meu Deus do céu, eu nunca vou pregar que nem esse cara. Não dá para ser igual. O cara é muito bom. E daí? É daí que eu curto o cara sendo muito bom e escuto ele e aprendo. Eu não preciso ser igual. Eu não preciso ir lá e ultrapassar o cara. Teve um determinado pregador que ele estava pregando de uma determinada maneira e ele encerrou a mensagem de uma maneira como eu nunca vi alguém tão inteligentemente encerrar uma mensagem. Eu fiquei em pé para aplaudir o cara. Falei, o cara é muito bom, o cara é bom pra caramba. Fiquei vibrando com ela, quem estava do meu lado nem estava entendendo o que eu estava fazendo, né? Eu estava vibrando com o cara. Qual o problema? Eu estou admirando. Eu não preciso ser melhor do que ele. Eu não me sinto menor do que ele. Eu tenho que ser eu mesmo. É isso. Você tem que ser você. Tem gente que te critica pelo que você é, deixa criticar. Seja você. Minha grande corrida não é para ser o melhor, mas para ser original. Foi isso que Deus me chamou para ser. Seja você mesmo. Seja o que Deus te chamou. Sempre vai ter alguém com voz mais bonita do que você. Sempre vai ter alguém com uma impostação de voz. Sempre vai ter alguém com uma performance melhor do que você. Mais inteligente do que você. E eu estou sendo honesto com você, falando de mim, isso não me incomoda, estou sendo honesto, não me incomoda. Eu sei que Deus deu dons, e o que eu preciso fazer, eu tenho dons para fazer. Da mesma maneira você precisa se descobrir, estar em paz com você mesmo. Entender que você precisa se resolver com você e saber quem você é, e usar aquilo que você sabe usar. É aqui que eu entro na história de Davi. Na tão conhecida história de Davi e Golias, quando Davi vai para o campo de batalha para levar para os seus irmãos um lanche, e vê aquele gigante falando e se ofende com aquilo e fica assim, bravo de que ninguém fez nada, ele começa a perguntar para todo mundo sobre quem poderia enfrentar aquele gigante, e as pessoas começam a falar para ele, e chega isso aos ouvidos do rei. O rei era Saul. Saul manda chamar Davi para saber por que ele queria se voluntariar, já que não tinha ninguém se voluntariando para lutar contra Golias. E é aqui que começa a história em Samuel 17, versículo 32 e 33. Acompanhe o texto comigo, diz assim, nas telas laterais. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Uma pausa aqui agora, um instantezinho, por favor. Traz a cena de volta. Saul, que era rei, ele foi rei porque o povo queria um rei guerreiro. Saul se destacava diante de todos os homens. Ele era alto, forte, bonitão, bem encorpado,
disse que os homens batiam no ombro dele, né, quando ele foi chamado para ser rei. Essa é a ideia de um guerreiro, um cara fortão, um cara valente. Chegaram para Saul e falaram: nenhum dos seus homens quer lutar contra Golias, mas agora apareceu um, que ele está perguntando para todo mundo como é que ele pode se voluntariar. Saul fala: mande chamá-lo. Você imagina o que Saul estava esperando? Com certeza Saul estava esperando chegar aquele cara assim, aquele brutamonte maior do que ele, e falar: chá comigo, chefe, é nós. E aí, entra um pititico, Davi, que era baixinho, cara de moleque, cara de menino, porque assim, guerreiro tem que ter cara de mal, cara de bad boy. Davi tinha cara de gente boa, não servia para isso. E quando Davi entra, talvez Saul pensasse assim: deve ser o escudeiro dele, né? Para proteger as partes mais baixas do guerreiro, ficar ali na frente. E ele: ninguém fique abatido por causa desse filisteu. Talvez Saul estivesse esperando assim: agora vai entrar o cara, né? E Davi fala: o teu servo, aqui, euzinho, vou lutar contra ele. Imagina a cara de decepção de Saul naquele momento. Versículo 33 diz assim: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Alguém já te disse isso quando você contou um sonho? Já teve alguma situação da tua vida em que você imaginou uma coisa assim maravilhosa, fantástica, e alguém falou: isso não é para você? Continuando aqui, Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. Ele é guerreiro desde a mocidade, ou seja, você não é páreo para o cara, não é para o teu bico. Você não viu de onde você veio, mais ou menos? Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Você não sabe de onde você veio? Você não percebeu que a tua formação não lhe possibilita fazer isso que você está fazendo? 1 Samuel 17, continuando aqui agora do versículo 38 ao 40, o Saul então não tinha outro, Davi era o único, então ele tenta pelo menos equipar Davi com coisas de guerra, com a armadura de guerra, e dá para Davi a sua própria roupa de guerra, a melhor que tinha. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura, e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Pausa de novo, imagina a cena. Davi devia bater no peito de Saul. A propósito, eu vi um cara tão alto esses dias, gente, eu fiz questão de passar do lado do cara assim e dar uma encostada para ver onde é que eu batia. Você acredita que minha orelha estava no umbigo do cara? Eu queria tirar foto, mas ia ter que ser aquela selfie assim, né? Davi, assim, imagina agora um cara baixinho que nem ele, vestindo a roupa do Saul. A hora que botou aqui o capacete, aqui é minha imaginação, igual desenho, gente. A hora que botou o capacete na cabeça dele, sabe aquele desenho do pica-pau quando cai uma armadura romana em cima dele? E sai andando, assim, é a minha imaginação, porque o capacete do Saul devia assim bater no peito do Davi, entendeu? Continuando o texto. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E tirou tudo aquilo. Versículo 40. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Olha só o equipamento de Davi. Davi, ele falou: eu não quero isso, que eu não sei usar isso. Davi, ele optou por fazer aquilo que ele sabia fazer. Ou seja, seu dom natural.
O que na natureza de Davi tinha, que ele sabia fazer? Ele sabia usar a tiradeira de mão, ou funda, ou nossa versão moderna é estilingue. Naquele tempo não havia o estilingue porque não se conhecia a borracha. A funda é o avô do estilingue, tá? Então você põe a pedra, você roda, é mais difícil que o estilingue, porque você tem que saber o tempo certinho de soltar para atingir no alvo. E Davi era bom nisso. Eu faço uma pergunta para você importante aqui, para você meditar. Qual era o dom que Davi tinha que o levou ao trono? Porque Davi vem a se tornar rei depois, você já sabe disso. Mas é esse momento da vida de Davi que iniciou a sua carreira para ser o maior político, o maior rei, o maior líder que Israel já teve em toda a sua história até hoje. Nenhum líder ultrapassa Davi dessa maneira. Ele não era um grande administrador. Davi não era um grande diplomata. E por causa disso falaram, não, é o melhor, o mais inteligente, o melhor diplomata que nós temos na nossa nação, vamos elegê-lo para ser o nosso rei. Não, ele não era um cara de uma grande performance em público. Não se conhecia, na verdade, Davi. Ele era apenas um cara que sabia usar bem o estilingue. Me permita usar a palavra estilingue, tá? Porque a gente entende. Alguém fala, pastor, é funda. Você não conhece funda, nem eu, nunca vimos. Então, vamos falar estilingue que a gente sabe. Eu usei estilingue. Quem usou estilingue quando criança aqui, hein? Com mamona? Hã? Ou pegar argila, cozinhar e virar aquela pedrinha mesmo, assim, ó. Não vou contar o que eu fiz. Não matava passarinho. Não. Pecado. Agora, a orelha dos moleques era uma delícia. Principalmente os da rua de baixo. Talvez se chegasse para Davi, ele falasse o seguinte, gente, eu só sei usar funda. Ele poderia pensar, cuido de ovelha sozinho lá no campo, nunca vou sair dessa vida. Davi, ele era o quê? Um caipira que cuidava do rebanho do seu pai. Ele era isso. Mas foi essa ferramentinha insignificante, o estilingue dele, que abriu o caminho para ele ir ao trono depois que derrotou Golias. Meu irmão, talvez você não seja hábil em matemática e física como alguns dos seus amigos são. Talvez você não seja aquela pessoa que foi o melhor no vestibular da sua turma. Mal você conseguiu passar no Enem, se é que não enroscou até no Enem. Enquanto que para alguns, estudar para a prova era natural, para você é um parto. Talvez você não seja um atleta como seus amigos foram. Talvez você não tenha habilidades esportivas como outras pessoas têm. Eu admiro isso, eu admiro. Tem uns mano aqui na Carisma que eu vou te falar, viu? O braço do cara é minha perna. Olha assim, meu Deus. Sabe aquela coisa, quando eu crescer eu vou ser assim. Eu penso comigo mesmo, na verdade estou mentindo, nunca vou ser assim na minha vida. Mas querido, tem algo que Deus colocou na tua vida, que ninguém tem habilidade de ser. Ou seja, você mesmo. Não tenha medo de ser quem você é. Não se minimize pelo que você é. Não se considere uma pessoa que não tem nada para oferecer nessa sociedade, nesse mundo, alguém que pode contribuir com algo marcante para a vida dos outros. Não se considere uma pessoa que não possa fazer isso, porque você pode. Em outras palavras, usa o seu estilingue. Faz o que você sabe. Faz o que você sabe. Usa os dons que você tem. Os dons que você tem vai te levar para lugares que você nunca imaginaria que algum dia você iria. Usa o que você sabe. Muita gente consegue abrir portas porque tem títulos, tem posições, mas você não precisa de títulos para ser quem você é. Basta ser você mesmo. Davi não era um general,
Davi nem sequer estava alistado no exército, mas quando ele chegou lá no lugar, ele falou, isso aí eu posso fazer. Se é para acertar, o que você tem que fazer? Lutar contra aquele gigante. Ele olhou assim e falou, a testa do cara é maior, é grande, essa aí eu acerto. De longe eu acerto, de boa. Então eu sou o cara. Tentaram dissuadi-lo, tentaram desanimá-lo, disseram que ele não conseguiria. Talvez pudessem chegar assim para Davi, Davi, se você tivesse mais treinamento, você talvez, se tivesse uma formação melhor, você ia conseguir fazer isso. Mas entenda bem, Davi, quando o próprio Saul fala, você não pode lutar com ele, você é pequeno demais, o cara é um guerreiro, é como se Davi respondesse, eu não preciso da sua aprovação para ser quem eu sou, pode parecer insignificante para você, mas eu não preciso da sua aprovação, eu sou quem eu sou, e quem eu sou, sou o cara para esse momento, para essa hora, para derrotar esse cara, eu sou o cara. Ele sabia que era. Por quê? Porque sabia usar um estilingue. Meu querido, para de mentir para você mesmo, tentando ser quem você não é. Você não tem que se comparar com os outros, vá ser você mesmo. Não tenta ser o que você não é só para ser aceito pelos outros. Deus fez você, é quem Ele fez. No livro de Gênesis, quando vai mostrando toda a criação, vai terminando cada momento dizendo assim, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Depois que Deus cria o ser humano, porque no Gênesis tudo somos nós ali, no livro de Gênesis, não é? Tudo somos nós, Adão somos nós, Eva somos nós, o Caim que mata o Abel somos nós, o Abel que é morto pelo Caim também somos nós. Ali é uma representação dos diversos aspectos da humanidade. Mas quando Deus cria a humanidade ali, Ele mostra a razão da humanidade. Gênesis não está mostrando como Deus criou, mas por que Deus criou, esse propósito de Deus. Então o propósito de Deus, quando Deus criou você, ao fazer você, olha o que diz Gênesis 1:31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Você é muito bom. Grave isso que eu estou te falando. Você, aos olhos de Deus, é muito bom. Deus olha você, olha o seu potencial, olha o seu coração, sabe quem você é, Ele olha para você e ainda diz, você é muito bom. Uma palavra, meu irmão, que geralmente é usada de maneira negativa, eu vou usar para você nesse momento de maneira positiva. Se enxerga, meu. É positivo isso. Se enxerga. Descubra quem você é. Não tenha medo de ser quem você é. Amém? Esse é o primeiro conselho de hoje. Segundo conselho. Não tenha medo de sonhar mais alto do que você já sonhou. Vamos falar juntos isso? Vamos lá? Não tenha medo de sonhar mais alto do que você já sonhou. Sim, eu usei uma figura de um desenho aqui. Up. Eu amo desenho, assumo. Acontece que isso aí é lindinho, esse desenho, é bom demais. E ele traz uma mensagem para nós. Mesmo no final da vida, o velhinho realizou o sonho da vida dele. Esse é um dos sonhos que eu tenho na minha vida, só que esse eu acho que não dá para sonhar, né? Botar umas bexigas na minha casa, porque eu gosto tanto da minha casa, tirar do meu bairro e levar para outro. Né? Você tem ambição na sua vida? Ô pastor, tem gente até fazendo sinal da cruz, né? Não, ambição não, ambição é pecado. Peraí. Ambição nem é bom nem é mal. Ambição é neutra. O que você coloca dentro dela é que torna a ambição boa ou ruim. É importante ter ambição, mas por coisas boas. Paulo cita, apóstolo, que ele tinha ambição de pregar o evangelho em lugares que ainda o evangelho não tinha chegado. Era uma ambição santa. E graças a Deus, por Paulo, que evangelizou a Espanha e toda aquela região, e o evangelho chegou no Brasil, foi por eles. Então a ambição em si não é algo errado. Errado ou certo é o que você coloca nela. Você tem ambição? Meu irmão, não tenha medo de crescer. Não tenha medo de sonhar ter uma vida melhor do que a que você tem.
Uma das coisas que eu gosto quando eu viajo é que eu vejo coisa melhor do que a que eu vivo. Eu gosto de ver lugar melhor do que o meu. Eu gosto de ver casa melhor do que a minha, eu gosto de ver carro melhor do que eu gosto de ver pregador melhor do que eu. Eu gosto de ver tudo que é melhor do que eu. Porque me coloca numa posição de querer crescer, de ver alguma coisa maior. Não é errado querer crescer financeiramente e querer ganhar mais. Não é errado. Ah, mas a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, não o dinheiro. Com dinheiro eu posso comprar uma arma, eu posso comprar um sorvete para uma criança. Depende do que você faz. Não é errado sonhar alto nessa área. Ambição não é boa nem ruim, depende do que você coloca nela. Olha o que Deus fala para a gente com relação à vida financeira nas Escrituras Sagradas. Um texto de Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 17 e 18, diz assim: não digam, pois, em seu coração, quando vocês entrarem na terra prometida, tiverem lá sua casa, plantou, cresceu, prosperou, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Que texto! Deus não nos dá riqueza, Deus nos dá a capacidade para produzir. Como é que eu posso produzir? Sendo eu mesmo, no que eu faço bem, naquilo que eu sou, naquilo que está ligado com o meu dom, com o meu talento. Deus pode te dar capacidade para produzir, capacidade para criar, capacidade para ser bem-sucedido. Não é errado sonhar com sucesso, não é errado sonhar com crescimento financeiro, nem tampouco é errado falar com Deus sobre isso. Minha pergunta é, você já orou sobre isso? Você já pediu isso para Deus? Você precisa falar com Deus sobre isso. Anésio, vou falar com Deus sobre dinheiro? Claro! Se Ele já sabe, por que você não fala isso com Ele? Conversa, abre teu coração, pede para Deus. O seu problema, querido, não é o seu tamanho. O problema é o tamanho do Deus que você acredita que está dentro de você. Esse que é o problema, porque Davi era pichotezinho. No entanto, ele acreditava que o Deus dele era maior do que aquele gigante que ele ia enfrentar. É isso que tem que mudar. O que você faria se não tivesse medo? Davi não teve medo de enfrentar um gigante. Foi exatamente isso que o levou para o trono, para o centro da vontade de Deus, para a vida dele. O que você faria se você soubesse que você não iria falhar? Tem algumas perguntas que eu vou fazer aqui que elas são provocativas. É para te levar a pensar. É para te levar a raciocinar. O que você faria se você soubesse que você não iria falhar? Se alguém te proporcionasse dinheiro suficiente para realizar um projeto de sua vida, apenas um, qual seria? Se você fosse fazer hoje um pedido para Deus, e Deus lhe garantisse a resposta certa desse pedido, eu te pergunto, qual seria esse pedido que você faria para Deus? E aí vem a minha pergunta, e por que não faz? Até onde você crê em Deus? Até onde você crê no poder de Deus? Que tamanho é esse Deus que você serve? Não coloca limite em Deus, Deus não cabe dentro da tua caixinha, Deus é maior do que a tua cabeça, Deus é maior até do que você pode acreditar acerca dele. Então, não coloque Deus dentro de uma caixa, limitando que Deus pode ou não pode fazer algumas coisas. Creia, meu querido. Põe teu coração nele. Nós precisamos ter ambições sadias, saudáveis na nossa vida. Ambição em si não é errado, já te falei, depende do que você coloca nela, então coloque coisas boas. O futuro, talvez não só da sua vida, mas dos seus filhos podem estar tremendamente ligadas com essa ambição que está dentro de você. Há coisas que nós decidimos para a nossa vida, mas que vai produzir fruto na vida dos outros. A gente conhece na vida gente que teve a mesma formação, a mesma situação financeira, gente que já foi colega de escola, e anos depois, 20, 30 anos, você vê os dois com situação de vida
completamente diferente uma da outra. O que é que fez essa diferença? Será que não teria sido a visão particular de cada um? Já que tiveram a mesma formação, foram vizinhos, estudaram na mesma escola, mas por que um teve sucesso na vida e outro não? Será que não tem a ver com como a pessoa se via? Normalmente você não alcança algo maior do que o que você deseja. Em diversos textos bíblicos, como aquele que Deus ensinando a Abraão, por exemplo, contar estrela. Contar estrela é ensinar o cara a ser visionário. Eu não sei se você gosta dessa área, eu gosto muito de ver estrela, e todo lugar que eu vou que é um pouco escuro, que precisa ter menos luminosidade para você conseguir enxergar melhor o céu. Se você fixar o seu olhar num determinado ponto do céu, que você não está vendo estrela, daqui a pouco você vai começar a ver. Porque tem. Tem tanta estrela no universo que qualquer direção vai ter uma. Então, quando você começa a sonhar alto, você começa a ver coisas que os outros não estão vendo. Quando você fixa o seu olhar em ver coisas maiores do que você começa a enxergar coisas que gente do seu mundinho não enxergava. Eu morava num lugar quando eu era criança, um lugar bem pobre, e nossa casa ficava quase que num buraco, assim, porque a entrada da casa era lá em cima, a casa ficava lá embaixo. Mas eu gostava de ficar onde? Em cima do telhado, que era o que eu gostava de ficar em cima da laje, ou em cima da árvore. Porque eu gostava de lugar alto. E uma das coisas que eu fazia, de vez em quando tinha rota de avião por ali, eu olhava aqueles aviões e ficava encarando, olhando, até sumir de vista. E eu sempre falava para mim, um dia eu vou andar naquilo lá. Pode parecer tão pouco para você que até mora no exterior, viaja bastante, você que trabalha no exterior e aqui no Brasil e viaja tanto, mas eu estou falando para uma criança pequena, morava do lado de uma favela, sem condição financeira nenhuma daquilo, era um sonho. Era um sonho. Você nunca vai além dos seus sonhos, porque a falta de sonho te limita. Não é que o destino te limita, é você que se limita. Você que não pensa, então olha para a estrela. Você precisa ver além. Quando você vê além, aquilo te traz esperança. E a esperança, ela funciona como que um motor que nos mantém firme. É aquela sensação, sabe aquela sensação do atleta? Dá para você imaginar, se você não dá para imaginar. A sensação do atleta que já está esgotado, o cara não está aguentando mais, mas por alguma razão, ele avistou a linha de chegada. Então ele olhando na linha de chegada, ele fala, eu não vou desistir, eu estou quase lá, eu estou quase chegando. É assim que funciona uma visão na vida da gente, um alvo, uma ambição, um sonho. Yang Cho, pastor de uma grande igreja na Coreia, ele fala assim, diga-me a tua visão e eu vou te dizer onde você vai chegar. Você precisa ter essa ambição, esse sonho, esse desejo ardente, algo que te motive, algo que te mova. Senão, tua vida vai ficar como está. Ela vai ficar parada. E aí não ponha culpa em Deus por isso. Não ponha culpa em Deus. Então, primeira coisa, não tenha medo de ser quem você é. Assuma quem você é. Pega seus dons e talentos e vai usar seus dons e talentos. Segundo, não tenha medo de sonhar mais alto do que você já sonhou. Sonha bem alto. E terceiro e último conselho, ore e se disponha. Eu escolhi uma fotografia de um jovem, talvez, quem sabe até, deve ser jovem ali. Eu imaginei quando eu via um adolescente, no topo de uma montanha, porque eu preciso te lembrar que talvez o primeiro sonho dessa comunidade ter surgido foi no coração de um adolescente de 16 anos, no topo de uma montanha, sonhando assim, vou ser usado por Deus na cidade de Osasco. Eu acredito quando os adolescentes chegam para mim e falam, eu sonho com algo, eu acredito. Agora, você só é um adolescente com mais casca por fora. De vez em quando a gente tem que despertar essa criança, esses sonhos que a gente teve na vida da gente, esses sonhos de adolescentes, esses sonhos de jovens na vida da gente. Por isso que a Bíblia fala que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonham e os jovens têm visões. Porque Deus vem e resgata aquilo que está dentro de nós, aquilo que quem nós realmente somos. Então, meu irmão, vai para o topo da montanha e ora. Vai buscar a Deus.
No momento do ministério de Jesus, Jesus chama seus discípulos para orarem por algo. E depois, Jesus chama os discípulos para serem a resposta da oração que eles mesmos fizeram. Eu vou ler o texto e explicar para vocês no que ele se encaixa aqui. Mateus capítulo 9, de 35 em diante, até o capítulo 10, versículo 1, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ele disse então aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu imagino que os discípulos foram orar. Deus, manda trabalhadores, manda gente para colher isso aqui. E aí, no capítulo 10, logo em seguida, diz assim: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. É interessante isso daqui. Ele pede para os discípulos orarem por algo, e depois chama os discípulos para serem exatamente a resposta daquela oração que eles fizeram. Meu irmão, ora pela sua igreja. Olha quanta gente está sendo abençoada pela sua igreja. Ora por ela. Ora pelo alcance dessa mensagem, como toca vidas aqui. Eu estava aqui na porta hoje, um rapaz, você está aqui, que você falou comigo, falou: Anésio, vim de Brasília para cá para ver o culto. Toca em tantos lugares assim. Agora, seja a resposta dessa sua oração. Vai você se envolver com a igreja, fazer visita, orar pelos enfermos, visitar nos hospitais, abençoar os necessitados ao teu redor. Vai ajudar os nossos desempregados aqui a arrumarem trabalho. Vá viver bem com a sua família e dar bons conselhos para aqueles que são casados, para lutarem por suas famílias. Ore e se disponha. Melhora o nosso serviço aqui na nossa comunidade, ajudando a servir melhor. Ah, tinha uma coisa aqui que a Carisma podia ser melhor. Se coloque você para fazer isso. Melhora o nosso ambiente, aumentando aqui nossos sorrisos, nossa gentileza. A Carisma precisa orar mais. Começa você orando. Precisamos de um lugar melhor aqui, então contribua, invista aqui no lugar, ore e se disponha. Ore pela sua família, ore pela família dos seus irmãos, ore pela sua família e seja você o primeiro a mudar. Você veio para o culto hoje e deixou em casa alguém emburrado lá, chateado com você. Seja você dar o primeiro passo para quebrar o gelo com essa pessoa. Vai para casa, pede perdão, conversa com a pessoa. Esteja disposto a ceder. Mais do que o alcoolismo, mais do que o adultério, que os casamentos mais hoje são destruídos é por causa de inflexibilidade, falta de disposição para mudar. Jesus falou o seguinte: se alguém pedir para andar 1 milha, anda 2, ou seja, faça a 2ª milha. Faça o que o outro deveria fazer. Foi ele que errou comigo, não interessa, vai você e pede perdão e resolve o problema. Faça planos com a sua família a longo prazo, fala desses planos com eles, faça sonhar novamente. Você está casado, vai sonhar de novo. O que vocês já conquistaram? Não, nós já conquistamos, tem casa própria, está tudo bem. E aí, parou de sonhar? Cuidado, para de sonhar, acaba o romance. Vamos sonhar de novo. E aí, casado, o que mais que vocês vão fazer na vida? O que vocês vão sair juntos? O que vocês vão passear juntos? A família, quais são os próximos planos para a sua família crescer? Ore e seja a resposta dessa oração. Ore e se coloque à disposição para ser usado nesta área. A orar por você mesmo. Seja você o que mais acredita que Deus irá responder a sua oração. Quando eu falei ore e se disponha, se você é um jovem, por exemplo, estou falando com vocês, jovens, adultos também, mas me refiro aos jovens agora por causa do ímpeto, do sonho de entender isso como sendo sua carreira. Você, por exemplo, é um jovem e você tem na sua mente aquele sonho, aquele desejo de um dia ir para o exterior, tentar uma profissão no exterior ou algo parecido, eu te digo uma coisinha, vai tirar seu passaporte. É isso. Começa fazendo alguma coisa.
Quanto que você já tem guardado? Não guardei ainda. Então, a partir desse mês, começa com 5% do seu salário, sobe para 10%, sobe para 15%, passa fome, mas economiza 50%, não é? Mas vai lutar pelo que você quer. Seja você a resposta da sua oração. Seja você o que mais acredita que Deus vai responder aquela oração para você. Quando essa comunidade começou, nós começamos com 35, começamos depois de nos reunir em escola, éramos 50 pessoas. Eu me lembro de uma escolinha que nós estávamos, não tinha nem cadeira para a gente sentar direito, a gente sentava numa cadeira bem baixinha, que era cadeira de criança, que a escola era infantil. Aquele dia eu fiquei assim enfesado, né, cheio de fé. Cheguei para os irmãos e falei o seguinte: olha, nós vamos alugar um lugar no centro de Osasco, num lugar mais central, que facilita todo mundo para ir. Amém. E tem mais, nós somos 50 pessoas, vamos comprar 100 cadeiras. Olha, se eu acreditava que ia crescer, se eu compro 50 cadeiras, eu estou dizendo, é esse grupo que vai ficar. Se eu acreditava que o grupo ia crescer, vamos para um lugar maior e vamos comprar mais. E eu achei assim que eu estava com muita fé. Primeira reunião, 120 pessoas. O máximo da minha fé foi menos do que o que Deus queria fazer. Acontece que Deus usa a nossa fé como semente, e Ele faz mais do que a gente pede, mais do que a gente acredita, mais do que a gente consegue imaginar. Então, sonha, meu querido, mas toma uma atitude de fé em cima do que você acredita. Tem determinadas coisas que Deus quer fazer com a gente. Quer fazer através da gente, porque Deus não abençoa a preguiça. Então, Deus vai exigir algum trabalho da sua parte, algum ato de fé da sua parte. Por exemplo, tem determinadas coisas que só Deus pode fazer. Um exemplo, ressuscitar Lázaro. Quando foi para ressuscitar Lázaro, homem sabe ressuscitar morto? Não sabe, isso é com Deus. Mas tinha uma enorme pedra que ficava no túmulo. E Jesus chegou para os homens e falaram: removam a pedra. Mas por que ele não chegou e fez um milagre nisso também? Porque não precisa de milagre. Remover a pedra é nossa parte. Isso a gente sabe fazer. Agora, ressuscitar Lázaro é a parte de Deus. Então, meu irmão, vai remover a pedra, que não é Deus que vai remover a tua pedra, que nem estão cantando por aí, não. É você que vai remover essa pedra. Para de ser preguiçoso. Para de ser preguiçoso. É você que tem que ir lá remover essa pedra. Pensa como Abraão, 75 anos de idade, aceitou um desafio. E cá entre nós, a vida do cara começou depois de 70 agora, né? Depois de 75 que começou a experimentar. Nunca é tarde demais para você se desacomodar e obedecer a Deus na tua vida e fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Saia do comodismo. Vai fazer novos cursos. Vai investir na sua vida. Para de ser escravo da televisão e da ociosidade. Olha quanto tempo você já perdeu só assistindo televisão. Você fica assistindo Faustão. Porra, meu! Não dá. Não dá. Vai crescer. Tem tantos cursos aí pela internet, vai crescer. Não tenha medo de desafio. Não tenha medo de aprender uma nova língua. Os desafios são provocações de Deus à nossa fé, para que a nossa fé nunca se atrofie. É isso. Deus está colocando desafio para você crescer, para você não morrer antes do tempo, indivíduo. Tem gente que assim, também, na projeção de Deus, o indivíduo vai morrer lá com seus 90 anos de idade, mas aos 60 já está morto, tadinho. Vai viver morto até os 90, porque não produz mais nada, não faz mais nada. Pior são camaradas aí de 20 anos de idade, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Acorda! Acorda! Deus nos ensina sempre a olharmos coisas que são maiores do que nós. Quando Deus fala para Abraão, olha as estrelas do céu. Deus está dizendo para ele, vai ver coisa maior. Quando a gente olha para o céu, aquela imensidão, né? Vai ver coisas maiores. Minha área eu sou pastor de igreja. O que eu vou ver na vida? Quero ver igreja. Tem igreja grande? Quero ver. Tem coisa crescendo? Quero ver. Tem bom pregador? Eu quero ver. Tem ministério de música legal? Quero ver. Tem uma administração legal? Quero ver. Eu quero ver coisa maior do que o que eu vivo. Porque senão eu paro de crescer.
Qual é a sua área? Sua área é música. Vai ver músico que toca melhor do que você. Você é um empresário, vai ler sobre empresas que fazem coisas maiores do que a sua faz e que são melhores do que você. Vai ver gente visionária, vai ouvir pessoas que têm visão na vida deles, que estão experimentando algo maior. Vai se alimentar para alimentar os seus sonhos. Se provoque a crescer, meu irmão. Não desista disso. Eu tenho um último texto para ler, quero que você fique em pé comigo, por favor, meu querido. Em Gênesis 15, versículo 5, tem 2 textos para ler, serão rápidos. Gênesis 15, versículo 5. Levando Abraão para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, e eu gosto dessa expressão, se é que pode contá-las. Deus sabia que ele não podia contar. E prosseguiu: assim será a tua descendência. No assunto de Abraão, ele queria ter um filho, e achava que estava velho demais para ter filho, e Deus falou: eu vou te dar uma descendência, Abraão. Tenta contar as estrelas do céu, você consegue. O máximo que você conseguir não vai chegar no que eu vou fazer através da sua descendência. Eu gosto dessa expressão de Deus. É como se Deus dissesse assim para Abraão: duvido que você consegue contar as estrelas. Duvido. Pode haver desafio maior do que contar estrelas? Você se perde. Meu irmão, Deus está te provocando hoje do mesmo jeito que ele provocou Abraão. Deus está dizendo assim para você: eu duvido que você consiga sonhar mais alto do que você já sonhou até agora. Na verdade, esse eu duvido é a expressão minha, né? Sou eu falando. Claro que Deus não duvida disso. Deus, na verdade, fala: eu acredito. É que eu quero te provocar, então eu duvido. Faz. Sabe brincadeira de moleque, que você passa um risco assim no chão e fala: duvido, passa. Você sabe que o cara vai passar e você vai sair correndo. Eu fazia isso com meu irmão. Vem pra briga, vem. Fazer um risquinho. Duvido você passar aqui, só que eu já estava saindo correndo, que eu sabia que ele via. Deus está te provocando. Eu quero ver você sonhar mais alto. Deus está te provocando. Eu quero ver você acreditar mais em mim do que você já acreditou. Tem muita gente que tem visão elevada, não é preguiçoso, não tem medo de trabalhar, mas tem medo de aceitar desafio. É grande demais, eu acho que eu não vou conseguir. Hoje é o dia de você se conscientizar que se você melhorar o seu tempo de oração e de comunhão com Deus, sua mente vai ficar criativa. Porque você vai estar ligado com o Criador. Você vai passar a entender coisas que antes você não entendia. Esses dias um irmão chegou para mim e falou bem assim comigo, falou: Anésio, falando de domingo passado, falou: Deus falou tanto comigo naquela mensagem. Ele falou: uma pergunta, de onde você tira isso? Eu falei: eu oro, só isso, eu oro. Ora, vai vir ideias para você que você não imagina de onde veio. Vai vir alguns toques assim na tua vida que você fala: de onde que veio? E você sabe de onde veio. Se conecta com Deus, meu irmão. Olha o último texto. Já citei ele aqui no culto. Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me e te responderei. Deus está dizendo: invoca-me e eu te responderei. Deus tem muito mais coisas para nós do que o que nós estamos vendo. Ele fala o seguinte: ainda estão ocultas, você não sabe. Mas por que não sabe? Não é que Deus está escondendo, é que você não tem condição de saber. Você tem passos ainda para tomar, para poder chegar e ver o que o Deus quer te mostrar.
Deus me mostra tudo. Filho, depois daquela montanha tem um negócio, mas sobe. Vai lá ver. Vai lá ver. Mas aqui diz que se você invocar, se você buscar Deus, se você orar e se dispor, Ele vai te responder. E eu gosto ali no texto, põe o texto novamente para mim. Invoca-me e te responderei, diz o texto, e anunciar-te-ei coisas o quê? Grandes. Coisas o quê? Grandes. Deus tem coisas o quê? Grande para mim e para você. E Ele fala, o que Deus tem para você, meu irmão, é algo grande, mas invoca, pede. E Deus falou, eu vou te responder. Esse é o nosso Deus em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Glória a Deus.